Caros ouvintes, dentro do programa Pense Nisso, da Web Rádio Meimei de Garça, reservamos um tema importantíssimo para os dias atuais: relação mente-corpo. É com prazer que voltamos ao seu convívio para abordarmos novos temas de seu interesse. E hoje vamos falar sobre a relação mente-corpo. Desde o século XVII, René Descartes, filósofo e matemático, tentando reiniciar o caminho que a filosofia vinha fazendo, cunhou a seguinte frase que lhe serviu de ponto de partida para uma nova etapa do pensamento filosófico: penso, logo existo. Assim, Descartes reduzia a vida humana à capacidade de pensar, que é a diferença que nos distingue dos animais. O pensamento, de fato, é o mais elevado atributo do ser humano. Tudo que o homem descobriu ou criou partiu de seu pensamento. Desde a descoberta do fogo ou a criação da roda, milhões de anos antes de nós, até a era da chamada inteligência artificial, era do computador e do robô que pensa, tudo que existe nasceu primeiro no pensamento humano. No entanto, o homem tem esquecido que a sua saúde física e mental depende da qualidade de seu pensamento. Esquece, mais ainda, que a capacidade de pensar veio de Deus, que, segundo o Espiritismo, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Embora todos nós tenhamos a capacidade de pensar, dificilmente procuramos compreender mais a fundo essa notável faculdade. Fazem parte do pensamento várias operações mentais que podemos enumerar, como o raciocínio, a memória, o sentimento, as crenças e a imaginação. Logo, o pensamento é responsável pela nossa vida interior e pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Não devemos esquecer disso. Emmanuel, desde seus primeiros escritos, na década de 1930, por intermédio do médium Chico Xavier, vem insistindo na delicada questão da relação mente-corpo. André Luiz, outro espírito de elevados conhecimentos que trabalhou com Chico, veio em seguida e, devido à sua condição de médico na última encarnação, passou a comentar em vários escritos como o nosso pensamento influi em nossa vida, não só em nosso estado mental, como em nosso organismo. Na verdade, hoje se sabe que o pensamento é um fator decisivo da nossa saúde, e os estudos que a medicina realizou a respeito são muito recentes, mas desses estudos resultou uma importante área médica chamada medicina psicossomática. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, um dos principais braços da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Emmanuel, por sua vez, define saúde como a perfeita harmonia da alma. Ou seja, muito antes desse último pronunciamento da OMS sobre saúde, Emmanuel já antecipava seu conceito. Um fenômeno curioso que chama a atenção de todos é o conhecido efeito placebo. Um comprimido, sem nenhum princípio ativo, feito de farinha de trigo, mas apresentado ao paciente como anestésico eficaz para o tratamento de dor de cabeça, pode levá-lo a se sentir curado, como se fosse um efeito mágico do comprimido. O que é isso, senão a força do pensamento? Que mecanismo consegue ativar a produção de endorfina no cérebro a ponto de extinguir na pessoa a sensação de dor?
Ora, não há outra explicação a não ser a ação do pensamento ou o convencimento de que se trata do efeito de um analgésico eficaz. Logo, se o simples pensar da pessoa é capaz de modificar um sintoma, com toda certeza ele pode fazer muito mais. Aliás, hoje, com o progresso da neurociência e a utilização de aparelho capaz de mostrar por meio de um monitor as atividades cerebrais, por meio da neuroimagem, ficou plenamente comprovado que o pensamento é um dos fatores que mais influem em nossas condições de saúde. Na década de 1950, os fisiologistas americanos Meyer Friedman e Ray Rosenman, a partir de suas pesquisas, classificaram 2 tipos de personalidades psicossomáticas. O tipo A é o das pessoas mais acometidas de doenças cardiovasculares, notadamente infarto do miocárdio, que apresentam certas características como ambição, competitividade, imediatismo, preocupação física e mental, muita dedicação ao trabalho, raiva e tensão, hostilidade. O tipo B são propensos a doenças reumáticas e apresentam os seguintes traços: tranquilidade, muita lentidão, não compromisso com o imediatismo. Mais recentemente, a doutora Lydia Temhock, da Universidade da Califórnia, criou um terceiro tipo, o tipo C, que tem tendência ao câncer, destacando-se os seguintes traços: sentimentos reprimidos, dificuldade de autoafirmação, raiva contida, ansiedade e profunda desesperança. Embora esse enfoque dado pelos cientistas seja materialista, porque não leva em conta a existência do espírito, que para nós é fundamental, não podemos ignorar o valor dessas pesquisas. Pelo contrário, o espiritismo, que marcha ao lado da ciência, como dizia Kardec, sabe dizer até que ponto funcionam as leis físicas e onde começa o aspecto espiritual dessas leis. O nosso pensamento cria o nosso mundo mental. E nós, seres humanos, somos mais mentais do que físicos. Ou seja, na base de todas as doenças está o nosso pensamento. Por isso, desde a Grécia Antiga, os pensadores já afirmavam que só a mente sã pode garantir que tenhamos um corpo são. Isso quer dizer que a mente vem antes do corpo. Vamos ficando por aqui, caro ouvinte, mas voltaremos amanhã neste espaço do Pense Nisso, com um novo tema para refletirmos juntos. Obrigada e até lá!